quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 20 de novembro de 2002, presença do senhor ministro Marco Aurélio, vice-procurador-geral da República, doutor Haroldo Ferraz da Nóbrega. Pregoado os seguintes processos: ação penal, agravo regimental em suspensão de segurança, reclamação e recurso extraordinário. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. A indicação do gabinete do ministro Gilmar Mendes para a retirada de pauta das ações diretas de inconstitucionalidade 1661 e 1922, né? São retiradas, portanto, de pauta por determinação de Sua Excelência. Aí vamos chamar ministro Sidney Santos. Vossa Excelência é o relator do conflito de competência 7.127, originário de Santa Catarina, suscitante o juiz de direito da comarca de Criciúma, suscitado o Tribunal Superior do Trabalho. Interessados Ademar da Silva e outros, e o município de Forquilinha. Senhor presidente, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, no parecer de folhas, assim se manifestou. Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo juiz de direito da comarca de Criciúma, tendo como suscitada a Igreja Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Após a manifestação de folhas, quando então o Ministério Público Federal opinou pelo acolhimento do conflito, julgando-o procedente, Vossa Excelência ordenou fosse oficiado ao município de Forquilinha, interessado no deslinde do presente incidente, para que trouxesse aos autos cópia da legislação que criou o seu regime jurídico único. Em atenção ao mencionado ofício, o prefeito do município em tela fez chegar ao feito cópia integral da Lei Municipal 487, de 2 de dezembro de 98, na qual se dispõe sobre o regime jurídico regente do funcionalismo público daquela unidade da Federação. Nesse estágio, abriu-se nova vista à Procuradoria-Geral da República. Da nova documentação anexada aos autos, é possível se verificar que o regime jurídico estatutário veio a ser implementado apenas em dezembro de 1998. A demanda que suscitou o presente incidente foi ajuizada em novembro de 94. Como se detecta do teor da peça inicial da reclamatória trabalhista, os autores são todos empregados contratados nos idos de 1990 a setembro de 94, ou seja, em momento em que nem mesmo vigia o Estatuto dos Servidores Públicos Locais. Reforça-se com isso a ideia de que se equivocou o Tribunal Superior do Trabalho em apontar os reclamantes como servidores jungidos a regime estatutário. Contudo, há notícia no acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina, de que os serviços do município de Forquilinha teriam seus laços funcionais, os servidores do município de Forquilinha teriam seus laços funcionais regulados pela Lei nº 4, de 5 de fevereiro de 90, onde se teria optado pelo enquadramento dos funcionários sob o regime da CLT. Como se vê, essa última norma, a qual efetivamente regulava a relação dos reclamantes com a administração pública, adotar a contratação de pessoal sob os moldes da legislação trabalhista. É equivocado se considerar que o regime seletista era, em verdade, um modelo estatutário, tanto que o município interessado viu a necessidade de ditar, em 1998, o seu regime estatutário propriamente dito, prevendo normas que efetivamente desenham o estatuto jurídico. Segundo a vertente apontada em nossa anterior manifestação de folhas, é incongruente a ideia de se adotar como regime estatutário as regras fixadas na CLT, opção que, em caso, deverá ser interpretada como adoção pura e simples da legislação seletista. Sob essa conformação, a causa é da competência da Justiça do Trabalho, conforme a jurisprudência da Corte, cita precedentes relatados pelos ministros Nelson Jobim, Celso de Mello, Sepúlveda e Pertence. Há ainda a decisão lançada no conflito 7.107, ministro Nelson Jobim, em que Sua Excelência decidiu. O autor da reclamação foi contratado sob o regime da CLT em 25 de 10 de 90. O município adotou o regime jurídico único de natureza seletista, lei tal. Em 1º de maio de 91, o reclamante foi aprovado em concurso público e efetivado no emprego. Manteve-se como seletista.
dispõe o artigo 114 da Constituição Federal, e cita o texto da Constituição. No caso, trata-se de conflito trabalhista envolvendo um empregado público contratado sob o regime da CLT. Os conflitos decorrentes de situações tais devem ser dirimidos pelo Justiça do Trabalho. E cita precedentes Maurício Correia, Omar Galvão, Carlos Veloso, Celso de Mello, Sepúlveda pertence. E opina pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para dirimir a demanda. É o relatório. Como Vossa Excelência acolhe o parecer. Com efeito, a reclamação trabalhista foi apresentada pelos servidores do município de Forquilinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 90. Nela, pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram aos serviços por motivo de greve. À época, estavam regidos pela CLT por força da Lei Municipal número 4 de 90, que adotara esse único regime para seus servidores. É certo que a 2 de dezembro de 98, a Lei Municipal 487 converteu tal regime em estatutário. Mas o que importa é que, à época da reclamação, estavam sujeitos à CLT por força da Lei Municipal então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias em que faltaram ao serviço por motivo de greve no período de 5 de maio de 94 a 31 de maio de 94, ou seja, quando vigorava tal regime. Competente, portanto, para o processo de julgamento da reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo. Suposto julgo procedente o conflito e competente o suscitado, Tribunal Superior do Trabalho, para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Ministra Ellen Grace, ministro Maurício Correia, ministro Carlos Veloso. Também eu subscrevo o voto do relator, regime jurídico único, o município adotou como tal a consolidação das leis do trabalho, portanto, competente para julgar controvérsia decorrente desse regime é a Justiça do Trabalho. O tribunal, por unanimidade, julga o conflito de competência, assentando a competência da Justiça do Trabalho. Chamo... Qual dos dois? Tem dois aqui, não. Reclamação 1700. Essa aqui veio junto. Chamo para julgamento a reclamação 1718, da qual sou relator. Reclamante União e também Banco Central do Brasil. Reclamada relatora do agravo, que tem um número quilométrico, mas que encerra com o número 021154.5 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Interessado, Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Em 11 de outubro de 2000, o então ministro-presidente da Corte, Carlos Veloso, deferiu a liminar pleiteada. Ao fazê-lo, deixou consignado folhas 97 e 98. A União e o Banco Central do Brasil, com fundamento no artigo 4º, caput e parágrafo 8º da Lei 8.437/92, com a redação dada pela medida provisória 1984, de 27 de setembro de 2000, requerem a extensão dos efeitos de suspensão da execução da liminar, deferida nos presentes autos, folhas 271 e 294, a liminar concedida pelo meritíssimo juiz federal da 15ª Vara Civil de São Paulo, nos autos da ação cautelar, número, e cita, e restabelecida por decisão da juíza relatora do agravo mencionado, doutora Diva Malherbe, em 6 de 10 de 2000, que negou o seguimento ao referido agravo nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 33.13 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por entendê-lo incabível, revogando, pois, o efeito suspensivo concedido anteriormente. Sustentam os requerentes em síntese seguinte: a nulidade da decisão que restabeleceu a liminar, dado que teria ela negado seguimento a recurso já apreciado e com efeito suspensivo deferido,
em flagrante ofensa ao artigo 557 do Código de Processo Civil, além de carecer de qualquer fundamento, o que também viola o artigo 193, 9 da Constituição Federal, sendo ainda certo a ocorrência da preclusão pro judicato, mormente pelo fato do relator do agravo regimental, doutor Arnaldo Laudísio, não ter exercido o juízo de retratação. Daí somente cabia à turma julgadora reapreciar a questão debatida. Ademais, para justificar a concessão do efeito suspensivo, também foram levantadas as questões a respeito da ilegitimidade ativa do sindicato e da inexistência dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculo in mora. B. Cabimento do presente pedido de extensão nos termos do artigo 4º, parágrafo 8º, da Lei 8437/92, com a redação dada pela medida provisória 1984, de 27 de setembro de 2000, tendo em vista que as liminares em apreço têm objeto idêntico, bem assim existe a superveniência de liminares, consoante a decisão proferida por esta presidência em 6 de setembro de 2000 e que transitou em julgado em 2 de outubro de 2000, em face da citada decisão proferida pela juíza Diva Malherbe, em 6 de outubro de 2000, que restabeleceu liminar nos autos da ação cautelar número tal, cujo objeto é o mesmo daquela suspensa por essa presidência nos presentes autos. O Bacen e a União pedem, ao final, a concessão do pedido de extensão, ante a presença de grave lesão à ordem e à economia pública já reconhecidas por essa presidência. Autos conclusos nesta data. Decido. Sustenta-se a identidade do objeto, vale dizer, a identidade entre o objeto das liminares aqui apreciadas e a que tem por objeto a liminar a hora sob apreciação, convindo acentuar que uma das decisões desta presidência transitou em julgado. Assim posta a questão, conheço do pedido como reclamação, artigo 156 do Regimento Interno do Supremo. Defiro a medida liminar, pelo que suspendo a decisão aqui impugnada. Assim procedo porque já reconhecida por esta presidência a possibilidade de grave lesão à ordem e à economia pública, certo que uma das decisões em que tal foi reconhecido transitou em julgado. Requisitem-se informações que serão prestadas no prazo de 5 dias. Comunique-se e publique-se. A folha 110 a 112 foram anexadas as informações da juíza Diva Preste Marconi Malherbe, a integrante do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Sua Excelência esclarece que o juiz federal Arnaldo Laudísio, convocado para substituí-la em período de licença, concedeu no julgamento do agravo de instrumento efeito suspensivo relativamente à liminar deferida na ação cautelar e nominada número tal. Seguiu-se a interposição de agravo, havendo o juiz convocado mantido a decisão. Afirma que, ao retornar da licença, foi instado a falar nos autos e acabou por negar seguimento ao agravo de instrumento, por entender não ser a medida, aspas, meio adequado para suspender a execução de liminar ao fundamento de grave lesão à ordem pública. Fecho aspas. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e região interpuseram agravo contra o ato de folhas 97 e 98, que implicara o deferimento da liminar, tendo o plenário em 1º de março de 2001 lhe negado o provimento. A entidade sindical protocolou também a impugnação de folhas 131 a 141, na qual defende a própria legitimidade, por ser a autora da ação cautelar inominada em que é concedida a medida cauteladora, cuja suspensão buscam a União e o Banco Central do Brasil. Aponta preliminarmente a impossibilidade de o relator conhecer do pedido de extensão de efeitos da decisão proferida na petição 2089-DF, como reclamação, pois em momento algum os autores alegaram que a deliberação da juíza Diva, aspas, estava a invadir a competência deste egrégio Supremo Tribunal Federal e não observou a autoridade de suas decisões, notadamente daquela proferida nos autos da petição 2089, requisitos essenciais para o cabimento da reclamação.
fecho aspas, não teria havido pleito alternativo de recebimento do pedido como reclamação, aspas, até porque, no caso, os requerentes visam, sob a alegação de grave lesão à ordem e à economia públicas, tão somente a suspensão da eficácia da liminar restabelecida em virtude da decisão que negou seguimento ao agravo instrumento. Fecho aspas. Alude a precedentes desta Corte, da lavra do ministro Celso de Mello, revelado com o julgamento da medida cautelar na petição 1348 do Rio de Janeiro. Argui a inépcia da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido, aspas, tendo em vista exatamente o trânsito em julgado da petição 2089 e a inalterabilidade, seja de caráter extensivo ou restritivo, fecho aspas. Ressalta que a decisão objeto desta reclamação não importou em afronta à autoridade de ato do Supremo Tribunal Federal. O parecer da Procuradoria-Geral da República, de folhas 304 e 305, é pela procedência da reclamação. Eis o resumo da peça. Reclamação, leilão do Banespa, extensão dos efeitos da suspensão deferida na PET 2089, liminar concedida, parecer pela procedência da reclamação, tornando definitiva a liminar. Diante da passagem do tempo, despachei a folha 309, solicitando informações sobre o andamento da medida cautelar e do agravo de instrumento que ensejaram a reclamação. Daí a manifestação de folhas 315 e 326, das quais se depreende, estarem ambos em andamento. Razão pela qual persiste o interesse na apreciação do pedido ao relatório. Voto. Há de se reconhecer o prejuízo do agravo de folha 118 a 129 por não haver sido apreciado a tempo, vindo a reclamação a estar pronta para julgamento. Assim ficou suplantado o recurso, no que dirigido contra o ato que implicou não só o recebimento do pedido formulado nestes autos, como reclamação, como também o deferimento da liminar. Os temas devem ser dirimidos neste julgamento, ou seja, no exame da própria reclamação. O agravo atacou a liminar, né? Acontece que a reclamação ficou pronta para julgamento e eu, então, a incluí em pauta. Peculiaridades merecem, esse agravo, então, está suplantado, está prejudicado, né? Sem prejuízo do exame do tema quanto ao cabimento e à tomada da extensão, como pleiteada na inicial, como reclamação. Peculiaridades merecem ser consideradas. Inicialmente, nota-se que a União e o Banco Central do Brasil não formalizaram reclamação. O pleito inicial versou sobre pedido de extensão da suspensão dos efeitos de medida implementada na PET 2089, aludindo-se à identidade de matéria, ou seja, à eficácia de contrato celebrado entre o Banco Central do Brasil e o Banco Fator S.A., aspas, cujo objeto é a avaliação econômico-financeira do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e a preparação do respectivo processo de desestatização, fecho aspas. Não cabia realmente evocar o descumprimento do ato da presidência formalizado na petição número 2089, porquanto relativo esse ato à ação diversa em curso na primeira vara federal do Distrito Federal. A eficácia do ato da presidência exauriu-se no que coberto, né, esse ato pela preclusão, ficando restrito à ação cautelar de improbidade número, ao final 2919.2. O pedido formulado pela União e pelo Banco Central do Brasil nestes autos fez-se levando em conta cautelar inominada preparatória de ação civil pública ajuizada em 9 de abril de 1999. Até mesmo o dado cronológico revela não se tratar de hipótese ensejadora de reclamação.
A liminar que se pretendeu ver suspensa foi concedida antes da decisão que se teve como reclamada, datada esta de 29 de agosto de 2000. Assim, não conheço do pedido como reclamação. Aí eu digo aqui, para concluir, a consequência lógica é o retorno dos autos à presidência para que seja examinado o pleito, tal como formulado pelo Banco Central e pela União, de extensão, pois, tendo em vista o instituto da reclamação, o ato foi praticado sob o ângulo simplesmente acautelador e persistirá até que ocorra a análise da extensão pretendida, ou seja, fica de pé a liminar deferida na reclamação, né? Essa questão não estaria, a essa altura, superada? Ressalto que outro não pode ser. Conhecida a petição como reclamação, porque, na realidade, estava sendo descumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Com esses artifícios, o juiz deu a liminar, acabou sendo suspensa aqui. Ministro. Aí, em seguida, o outro juiz concede a mesma liminar, perdão, indefere a liminar, outra liminar pedida, sobe ao tribunal, a desembargadora. Ministro, é que tem aquele dado cronológico, a decisão descumprida seria uma decisão posterior, né? Não, ao próprio descumprimento. Não, absolutamente não é. É assim. Não. Olha, eu me lembro que despachei aqui, essa petição me foi trazida aqui pelos procuradores do Banco Central, pelo advogado-geral da União, aqui e eles me davam ciência desse descumprimento. Cheguei, inclusive, a comentar com alguns colegas, quer dizer, afronta mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ministro, por ressaltar apenas a pretexto e visando o esclarecimento da matéria, a União e o banco formalizaram um pleito de extensão, porque entre o ato impugnado neste processo, né, e a data em que ele surgiu, né, houve realmente a decisão de Vossa Excelência na PET de 2089. Só que aí, né, esse pleito, ou seja, o pleito rotulado como de extensão daquela liminar que Vossa Excelência deferira, né, foi tomado como reclamação. Agora, de qualquer forma, mesmo abandonando o problema cronológico, né, nós teríamos esse aspecto. É possível ter descumprimento de decisão quando essa decisão diz respeito a um processo diverso. E surgiu no mundo jurídico uma outra ação em que implementada uma providência cauteladora. Tem que se entender a situação no momento. Ali havia realmente como que uma batalha de liminares que eram concedidas. Inclusive, esse não foi o único caso, não. Tivemos outros. Julgamos até no plenário. Chegamos a julgar aqui no plenário. Então, concediam e tinha o beneplácito de juízes de segundo grau. Então, eu achei aquilo realmente uma afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Por isso é que, conhecida a petição em que se apontava o descumprimento, a afronta da autoridade da decisão do Supremo Tribunal, como reclamação. E parece que isso ficou superado. Esse argumento se aventava no pedido de suspensão? De que havia desrespeito? Sim, exatamente. Extensão na forma daquela medida provisória que permitia a extensão. Sim. Exatamente por causa da sujeito por causa restrito aos fundamentos próprios do pedido de suspensão. Ofensa à ordem pública. A inicial. Agora, se realmente a inicial argumenta com a competência do Supremo Tribunal e o desrespeito à sua decisão, nós temos precedentes. Lembra-me, por exemplo, um caso de um magistrado gaúcho, Barbosa,
em que ele argumentava, impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal, argumentando que o caso seria da letra N. E, ao mesmo tempo, pedia a cassação de decisão tomada pelo Tribunal do Rio Grande do Sul. E nós conhecemos desse mandado de segurança como reclamação. Exatamente. O problema é se a petição concretamente põe o problema da usurpação do desrespeito à competência. Permitam-me, talvez Vossa Excelência possa até ficar com vista em mesa para conferir esse dado, né? O que a União e o Banco Central evocaram na petição de folha 2 a 8, né, foi a identidade de objeto e, a partir dessa identidade, e revelando que a decisão deste Tribunal da Lavra de Vossa Excelência já teria transitado em julgado, né, eles pediram a extensão da suspensão. Está assim, ademais dizer-se com fundamento, um minutinho só. A suspensão dos efeitos da concorrência que escolheu o consórcio, aí prossegue, destarte demonstrada absoluta identidade entre as liminares supracitadas e caracterizada a natureza constitucional da controvérsia, aparece clara a possibilidade de extensão dos efeitos da suspensão deferida anteriormente por Vossa Excelência, PET 2089, nos termos do artigo 8º, do parágrafo 8º, artigo 4º da Lei 8437, com a redação dada pela medida. E então conclui, diante de todo exposto e com base na autorização contida no parágrafo 8º do artigo 4º, com a redação, requerem que Vossa Excelência se digne de estender os efeitos da suspensão deferida na PET 2089 a liminar da ação cautelar número tal, em curso na 15ª Vara Federal de São Paulo, ante a presença de grave lesão à ordem e à economia públicas, já reconhecidas expressamente por Vossa Excelência. Assinou Gilmar Ferreira Mendes e José Coelho Ferreira. Assinaram. Eu vou tomar voto quanto à questão de ordem, ministra Ellen Grace. Eu entendo que o pedido deve ser, né, examinado tal como formulado, ou seja, como de extensão daquela liminar. Mantenho a liminar do ministro Carlos Veloso, a cauteladora nestes autos, até que examine, então, o pleito. Eu penso que essa questão está preclusa. Qual? Essa da conversa, do recebimento como reclamação. Não está não, porque houve o agravo. Foi o que eu disse no início de meu voto, né? Que... Está prejudicado? Não. O agravo eu declaro prejuízo, porque ficou pronta a reclamação e a matéria, né? Pode ser e deve ser. Mas o agravo não é contra a liminar? Não é contra a liminar e também o recebimento do pleito inicial, né, como reclamação e não como formulado, ou seja, extensão. Foi o que eu disse aqui. Há de se reconhecer o prejuízo do agravo de folha 118 a 129 por não haver sido apreciado a tempo, vindo a reclamação a estar pronta para julgamento. Assim ficou suplantado o recurso no que dirigido contra o ato que implicou não só o recebimento do pedido formulado nestes autos como reclamação, como também o deferimento da liminar. Os temas devem ser dirimidos neste julgamento, ou seja, no exame da própria reclamação. Sim. Presidente, então, se vocês me permitirem, eu vou antecipar meu voto. Pois não. Continuo entendendo que devemos conhecer a petição como reclamação. Por isto que há notícia comprovada no sentido de que a liminar afrontou a decisão da desembargadora, da juíza integrante do Tribunal Regional Federal ao decidir o agravo de instrumento, afrontou decisão do Supremo Tribunal Federal. Se há notícia nesse sentido, deve
a petição ser conhecida como reclamação, como foi, mesmo porque há precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Ministra Ellen Grace. Eu vou, com vênia de Vossa Excelência, acompanhar o voto divergente inaugurado pelo ministro Veloso. Ministro Maurício Correia. Presidente, foram dois fundamentos, então, para o agravo? São dois fundamentos? Aquele agravo que eu declaro prejuízo, sim. A tomada do pleito inicial como reclamação e o deferimento, né, nessa reclamação, como foi autuada, da medida cauteladora. Como a reclamação ficou pronta para julgamento, eu digo que o agravo em si está prejudicado. Eu vou pedir vênia ao ministro Veloso, acompanhe Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Também peço vênia ao eminente ministro Veloso para acompanhar Vossa Excelência, senhor presidente. Ministro Sepúlveda Pertence. Decisivo que eu gostaria de insistir é isso. Na petição, há alusão, denúncia desrespeito, não há alusão ao desrespeito do que decidido. Apenas se evoca a identidade de objeto. Se pede a extensão, meu Deus, da decisão proferida, não há. Se pede a extensão, é porque a decisão a estender não compreendia. A parte... Ministro, a questão... se Vossa Excelência me permitir, eu vou pedir vista dos autos e vou fazer uma análise melhor. Vai aceitar a minha sugestão de vista em mesa ou... Não, eu vista regimental. Vista regimental. Então, eu proclamo que o tribunal, após os votos do relator, do ministro Maurício Correia e do ministro Celso de Mello, assentando o prejuízo do agravo e recebendo o pedido inicial como extensão de suspensão de liminar, e dos votos dos ministros Carlos Veloso e Ellen Grace, né, recebendo o pleito como reclamação, pediu vista o ministro Carlos Veloso. Fica meio contraditório, né, eu consignar o voto dele, mas posso consignar, não posso, ministro, seu voto inicial? Pode. Tá. Aqui é 396, depois chamamos então, está presente, não, a extradição é um pleito para deixar para a próxima sessão. Pode aguardar um pouquinho. Pode aguardar um pouquinho. Então vamos deixar para a segunda parte aí, por favor. Deixar para a segunda parte. O que vai jogar agora? O advogado está vindo aqui todas as sessões há um mês. Ponderação do relator. Ponderação do relator, para deixar para a próxima. A extradição realmente é um mês. Mas, ministro Pertence, o ministro, o ilustre advogado está aqui presente já há algum tempo. Era minha intenção até falar com Vossa Excelência antes, mas não tive o prazer de encontrá-lo, para fazer um apelo para que fosse julgado na sessão de quarta-feira. Vossa Excelência antecipou o seu pedido de vista o ministro Gilmar, a ministra Ela, o ministro Jobim e o ministro Gilmar, que se encontram presentes. De modo que, como eu presinto que Vossa Excelência, como sempre faz, deve trazer uma bela tese, teria que ter poupado a madrugada desta. Eu gostaria que... Lendo literatura libanesa. Eu gostaria que Vossa Excelência já tinha até feito um apelo ao presidente, deixasse para quarta-feira, já o advogado que está presente fica cientificado. A do Rio, a de sustentação. Com a advogada presente, que acorre do Rio de Janeiro ao julgamento da ação, chamo a ação direta de inconstitucionalidade 2714, requerente Confederação Nacional da Indústria, CNI,
e requeria dos presidentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Relator, ministro Maurício Corrêa. Deixa que eu chego lá, Rafa, calma. 2.714. 2.700. Hein? 2.714. Pois é, será que eu pulo isso aqui, gente? Ué. Aqui estava fora da hora. Senhor presidente, a Confederação Nacional da Indústria, com fundamento nos artigos 102, inciso 1, a linha A e 103, nono da Carta Federal, propõe ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar em que requer seja suspensa a eficácia da Resolução 3, de 16 de março de 1988, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e da Instrução Normativa 19, de 5 de novembro de 2001, que estabelece que os participantes de mutirões ambientais indicados por entidades civis ambientalistas ou afins, devidamente treinados e credenciados pela Coordenação Geral de Fiscalização Ambiental do IBAMA, passam a ser denominados agentes ambientais voluntários. E a seguir eu transcrevo o texto das duas normas no relatório que está distribuído aos colegas. Qualquer dúvida, voltaremos a examinar se for o caso. Não há necessidade. Hein? Sim, das duas normas. Inicialmente, sustenta a requerente, em face da sua atividade representativa, que em face da sua atividade representativa está caracterizada a pertinência temática, dado que as normas atacadas afetam as indústrias que exercem atividades que utilizam recursos naturais renováveis e que são titulares de unidades de conservação. Aduz em seguida que tais os dispositivos delegam competência a particulares para o controle e fiscalização de uso de recursos naturais renováveis, atividade típica do poder político, de poder de polícia, reservado exclusivamente à administração pública e, por isso mesmo, indelegável. Tem como violados os artigos 5º, 2, 18, 61, 84, 6º e 174 da Constituição Federal. O IBAMA prestou as informações constantes de folhas tais, das quais assevera que, na forma do artigo 225 da Carta da República, não há impedimento para que entidades civis ambientalistas auxiliem o poder público nas atividades de controle e fiscalização do uso de recursos naturais renováveis. Na espécie, o ato impugnado apenas cuidou de formalizar a autorização contida no parágrafo 2º do artigo 70 da Lei 9.605/98, para a representação às autoridades competentes da prática de infração ambiental, o que é passível de ser feito por qualquer pessoa. Ressalta o Instituto que a possibilidade de retenção dos instrumentos utilizados só pode realizar-se por agentes públicos e, por conseguinte, não pode ser classificada como atribuição outorgada a particulares. O Conselho Nacional do Meio Ambiente também apresentou informações manifestando-se pela ilegitimidade ativa da autora, dado que não ficou caracterizada a relação de pertinência entre o ato impugnado e as funções exercidas pela entidade sindical, ou seja, a adequação da causa às suas finalidades estatutárias. Sustenta que a exploração econômica das unidades de conservação, que deve fazer-se de modo sustentável, constitui questão secundária para a causa, tendo em vista que as resoluções do CONAMA derivam da competência que lhe atribui a Lei 6938 de 81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, inadmissível o controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos que sejam meros desdobramentos de parâmetros definidos em lei. No mérito, conclui que a resolução objeto do pedido apenas deu concreção
ao preceito constitucional que impõe à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, encontrando amparo ainda no parágrafo 2º do artigo 70 da Lei 9605. Traz à colação precedentes de ordem doutrinária para, afinal, requerer o indeferimento da pretensão. Determinei a aplicação do artigo 12. O advogado-geral da União, José Bonifácio Borges de Andrada, sugere o não conhecimento da ação por falta de correlação necessária entre o seu objeto e a atividade de representação da requerente. Entende que os artigos 15, 16 e 21 da Lei 99/85, invocados na inicial, apenas consideram a possibilidade de uma área privada constituir-se em reserva de proteção ambiental, inexistindo desta forma qualquer elemento capaz de demonstrar legítimo interesse jurídico para o pedido. Ademais, a alegada ofensa a dispositivo da Constituição, se existente, seria reflexa, porquanto os atos normativos impugnados decorrem de atribuições fixadas para o ente público requerido por força de lei ordinária. Quanto ao tema de fundo, pede a improcedência da ação, uma vez que não houve delegação de poder de polícia a particulares. O Procurador-Geral da República, o professor Geraldo Brindeiro, opina pelo não conhecimento da ação por falta de legitimidade ativa da requerente e por tratar a hipótese de violação indireta à Constituição. No mérito, opina pela sua improcedência. É o relatório. Ilustre advogada, que falará pela requerente Confederação Nacional da Indústria, doutora Maria Luísa Werneck dos Santos, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador da República, excelentíssimos senhores ministros. A Confederação Nacional da Indústria quer retirar da ordem jurídica a Instrução Normativa número 19, de novembro de 2001 do IBAMA, e a Resolução CONAMA número 3, publicada em novembro de 88, na qual a Instrução Normativa do IBAMA fundamentou a edição do seu ato, que diz respeito aos mandamentos constitucional, sobretudo o seu artigo 174, visou a delegar a particulares, participantes de mutirões ambientais, competência para o exercício da fiscalização e controle das atividades que utilizam recursos naturais renováveis. Esses atos normativos atribuem a meros cidadãos, indicados por entidades civis ambientalistas, que intitulam de agentes ambientais voluntários, competência para lavrar autos circunstanciados que denominam de constatação, mas que são verdadeiros autos de infração, como se demonstrará. De acordo com essas normas, o tal agente ambiental voluntário exercerá plenamente a competência que lhe foi delegada, pois só será acompanhado de um servidor do IBAMA tão somente na hipótese de registro de eventual crime ambiental. Por idêntico, a resolução CONAMA permitiu a participação de entidades civis ambientalistas na fiscalização de unidades de conservação, dispondo que seria apenas facultativa a presença do servidor público. Antes de expor as razões pelas quais esses atos devem ser declarados inconstitucionais, gostaria de ressaltar a relação de pertinência entre o interesse da indústria e os atos ora atacados, pois eles têm por objeto delegar poder de polícia a particulares para justamente fiscalizar as atividades que utilizam recursos naturais. Ora, como é notoriamente sabido, praticamente todas as indústrias têm por objeto atividades que utilizam recursos naturais, como as têxteis, as químicas, de papel e celulose, as siderúrgicas, as de mineração, etc. A indústria é, por excelência, uma atividade de transformação de matéria-prima. Portanto, não há qualquer dúvida quanto à pertinência temática e à legitimidade da CNI. Pois bem, passemos ao mérito. O argumento principal apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela PGR e pela AGU, é o de que as normas impugnadas visavam apenas a dar concreção ao parágrafo 2º do artigo 70 da Lei 9.605/98, que trata da infração administrativa ambiental, a teor do qual qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades para efeito do seu exercício de poder de polícia ambiental. Ora, esse
parágrafo 2º nada mais é que o direito de petição consagrado constitucionalmente, que todo e qualquer cidadão tem de provocar a administração para que exerça, no caso, nesse caso, o exercício do poder de polícia ambiental. E como é sabido, não é preciso obedecer qualquer forma rígida de procedimento para o cidadão fazer valer esse seu direito, que se caracteriza pela informalidade. Basta a identificação do peticionário e o conteúdo sumário do pedido. E, aliás, é isso que, em suma, diz o artigo 6º da Lei 9784 de 99, que regulou o processo administrativo. Assim, cabe indagar: por que disciplinar tal direito de petição, se não há forma rígida, e se, afinal, já está disciplinado no artigo 6º da Lei 9784? Por que os atos ora impugnados, que atribuíram tal poder somente aos participantes de mutirões ambientais indicados por entidades civis ambientalistas, prevêem que eles precisam ser devidamente treinados e credenciados pela Coordenação Geral de Fiscalização do IBAMA? E por que a instrução do IBAMA estabeleceu em seu anexo 3 forma rigorosa para esses denominados autos de constatação, exigindo que eles têm de ser assinados pelos presentes, a segunda via entregue ao constatado e ser assinado por, no mínimo, 2 testemunhas? É porque eles, senhores ministros, consubstanciam de fato verdadeiros autos de infração. Atente-se bem que eles devem possuir todas as informações também exigidas para a lavratura dos autos de infração, conforme disciplina a Instrução Normativa número 7, de abril de 2002, emitida pelo próprio IBAMA. E é esse auto de constatação que vai dar início ao processo administrativo, como se vê claramente pelos atos impugnados e no fluxograma constante do anexo 3 da instrução do IBAMA. Além disso, veja-se que não há nos atos impugnados a previsão de impor à autoridade ambiental o dever de apurar a notícia dâmine para que possa, ela sim, exercer o seu poder de polícia ambiental. E como se todos esses argumentos não bastassem, permitam-me, Vossas Excelências, ler alguns considerandas daqueles atos que denunciam a sua verdadeira intenção. Confira-se. Considerando a necessidade de definir a competência dos participantes dos mutirões ambientais promovidos por entidades civis ambientalistas. Considerando a importância da participação dessas entidades nos mutirões ambientais como forma de ampliação das atividades de controle e fiscalização do uso dos recursos naturais renováveis. Considerando a necessidade de estabelecer normas de procedimento de ações fiscalizatórias, bem como para a tramitação e controle dos autos de constatação lavrados por participantes de mutirões ambientais. E mais, no anexo 1 do ato do IBAMA, prevê expressamente que o agente ambiental voluntário deverá assinar declaração em que reconhece estar ciente das responsabilidades e compromissos para o exercício da fiscalização, que será realizada de forma voluntária e sem nenhum vínculo empregatício. E reconhecer também que o IBAMA não se responsabilizará por qualquer ato ou comportamento que extrapole a competência delegada no credenciamento. Pois bem, ao chegar na sua indústria, um agente credenciado com a carteirinha do IBAMA, especificamente para fiscalizar a atividade que utiliza recursos naturais, aparentando estar investido de poder de polícia, o industrial se vê intimidado a abrir as suas instalações, seu maquinário, seu processo industrial, etc., e permitir a fiscalização. Ademais, tal agente ambiental voluntário está autorizado pelos atos impugnados, como vimos, a impor ao industrial constatado a reconhecer um auto de constatação mediante a posição de sua assinatura. Portanto, é inquestionável que tais agentes ambientais voluntários estão se investidos de poderes de fiscalização com caráter intimidativo e repressivo e que geram sujeição. Ora, parafraseando o ministro Clóvis Ramalhete, em seu belíssimo voto no HC número 59.113 de São Paulo, não é porque o legislador chamou de enfiteus a hipoteca que por isso vou acompanhá-lo. Na verdade, os atos atacados usaram maliciosamente a palavra constatação, mera palavra, para poderem contrabandear o princípio da indelegabilidade do poder de polícia.
Até porque, em toda a normatividade ambiental, essa figura auto de constatação não existe, salvo nos atos ora atacados. Portanto, é fora de dúvida que essas normas visaram, sim, a delegar poder de fiscalização a agentes particulares para controlar o uso dos recursos naturais, bem como as unidades de conservação constituídas de terras particulares, prerrogativa essa que é privativa do poder público e indelegável ao particular. Há, assim, portanto, ofensa flagrante ao artigo 174 da Constituição, que reservou expressa e privativamente ao poder público a atividade de fiscalização. A propósito, não é demais lembrar que essa egregia corte já decidiu que o poder de polícia administrativa é indelegável ao particular, firmando o entendimento de que as atividades típicas do Estado, que abrangem também o poder de polícia e punição, são suscetíveis de delegação a entidades privadas. O leading case foi o julgamento da ADIM 1717-6 do Distrito Federal, em que foi relator o ilustre ministro Sidney Sanches, onde essa egregia corte concedeu medida cautelar de suspensão de dispositivo da Lei 9469 de 98, que previa a delegação do poder público para o exercício em caráter privado dos serviços de fiscalização das profissões. Por outro lado, ainda que fosse possível entender que o poder de polícia pudesse ser delegado ao particular, o que nosso direito não permite, como vimos, as normas que disciplinam e regulam o poder de polícia só podem ser veiculadas por lei formal, já que esse poder consubstancia uma limitação à liberdade e à propriedade do particular, por ser uma atividade limitadora dos direitos dos administrados. Portanto, é inquestionável a violação também ao princípio da legalidade. Senhores ministros, são esses os fundamentos básicos pelos quais a Confederação Nacional da Indústria requer a vossas excelências seja declarada a inconstitucionalidade da Instrução Normativa do IBAMA 1901 e da Resolução CONAMA 0388, sendo indubitável a urgência do provimento cautelar, pois a qualquer momento o industrial pode ter a sua empresa invadida por ilegítimos fiscais e sujeitar-se a ilegítimas e inaceitáveis imposições infracionais. Muito obrigada. Uma questão de pertinência temática que me preocupou e é o motivo mais preciso porque entendi submeter ao crivo de todos os colegas. A requerente é a entidade de classe que satisfaz a exigência contida na primeira parte do inciso 9º do artigo 103 da Carta Federal, o que lhe outorga legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, conforme já decidido pelo Tribunal. E cita aqui os precedentes da ADIM 1194, o relator, ADIM 944 em Sidney, 2247 Umar, etc. Essa legitimação ativa, porém, não é ampla e incondicional, como aquelas outorgadas aos entes titulados dos preceitos dos incisos 1º a 3º e 6º a 8º do artigo 103 da Constituição. Nos casos dos incisos 4º, 5º e 9º desse mesmo dispositivo, exige-se vinculação entre a norma impugnada e os objetivos finalísticos do autor da ação, o que é aferível a partir do cotejo entre suas finalidades estatutárias e o alcance dos atos normativos. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte, a de 1519 Veloso, 1929 Umar, etc. Como se sabe, a denominada pertinência temática exige correlação objetiva entre os fins estatutários da entidade e o conteúdo material da norma. As entidades de classe são instituições que representam interesses particulares, desprovidos de generalidade que os habilite a provocar ilimitadamente o controle concentrado de constitucionalidade dos atos normativos, daí decorrendo a exigibilidade de tal pressuposto. Impende ressaltar que essa exigência não se confunde com o interesse processual de agir, que se verifica nas ações de índole ordinária de conteúdo subjetivo. Na realidade,
A aferição da pertinência do tema reclama correlação objetiva entre a finalidade da entidade representativa, disposta em seus estatutos constitutivos, e o conteúdo material da norma impugnada. Não se admite, desta forma, mero interesse potencial a afetar situação particular de um ou outro representado. Nesse sentido, tem decidido o Tribunal, a de 1114, Umar, 1123, Moreira, 1508, Marco Aurélio. Nessa circunstância, a alegação de que algumas indústrias que representa a entidade possam exercer atividades que utilizam recursos naturais renováveis e serem eventualmente proprietárias de imóveis de relevante interesse ecológico, por isso mesmo sujeitas à fiscalização ambiental ditada pelos atos impugnados, qualifique-se, na verdade, como um mero interesse subjetivo, indireto e potencial da requerente, o que é insuficiente para legitimar a instauração do controle concentrado perante esta Corte. No caso concreto, o que se verifica é o eventual interesse processual de agir, de índole subjetiva, que não se coaduna com a natureza objetiva do controle abstrato. Por outro lado, na avaliação dos interesses a serem defendidos pela Confederação Nacional das Indústrias, segundo os objetivos definidos em seu Estatuto Social, artigo 3º, incisos 1º a 10, resta evidenciada a ausência de correlação direta com as normas em causa que disciplinam a atuação do IBAMA no controle e fiscalização do uso de recursos naturais renováveis, em parceria com entidades civis, ambientais ou afins. A própria Constituição da requerente, representante do ramo industrial brasileiro, dá o sentido da inexistência de pertinência com as regras legais em exame. Ora, se não ocorrente uma das condições da ação, sua admissibilidade torna-se inviável, mas não é só. Ainda que se pudesse ultrapassar esta questão, remanesceria a hipótese de não cabimento da ação em virtude da natureza secundária das normas atacadas. Em tais casos, quando resoluções e instruções normativas não regulamentam diretamente dispositivos constitucionais e, assim, somente por via oblíqua, podem atingir a Carta Federal, essa Corte tem entendido que não estão elas sujeitas ao controle abstrato de constitucionalidade. A de Cautelar, Veloso, 311, a de 2006, de que fui relator, e agravo na DIN 531, Celso, etc. Eventual extrapolação da atividade regulamentar administrativa implicaria em ilegalidade insuscetível de controle pela via da ação direta. Dá-se o mesmo com a instrução normativa 1901 do IBAMA, que regulamenta justamente a forma de participação particular no controle das unidades de conservação, autorizada pela resolução do CONAMA, também impugnada, e que, como dito, decorre de suas atribuições legais. O ato normativo, por outro lado, cuidou de regulamentar a formalização das denúncias de infração ambiental feitas por quaisquer cidadãos, conforme a autorização dada pelo parágrafo 2º do artigo 70 da Lei 96/05 de 98, bem como a cooperação de entidades não governamentais, chamadas ONGs, organizações privadas e pessoas físicas, nas ações de monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação, tal como previsto no inciso 4º do artigo 5º da Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Como se vê,
as normas impugnadas decorrem das atividades administrativas atribuídas às entidades requeridas pelas mencionadas leis, em especial a Lei 6938. Conforme asseverou o Procurador-Geral da República, aspas, se ofensa pudesse ser constatada, seria apenas de forma indireta, o que, inclusive, inocorre na espécie. Possível excesso desses órgãos em relação à sua competência resultaria do confronto da lei que lhes conferiu tais atribuições, circunstância que impede a admissão de controle abstrato de constitucionalidade desses atos normativos. Concluindo, quer em face da ilegitimidade ativa da requerente, quer em razão da natureza secundária dos dispositivos atacados, tenho como inadmissível o cabimento da ação. Ante essas circunstâncias, dela não conheço. Ministro Gilmar Mendes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu já anotei em alguma oportunidade uma certa preocupação com este requisito relativo à pertinência temática. Tenho um certo temor que, dependendo do rigor com que se adote esta exigência, acabe-se por esvaziar a legitimação que se confere às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito nacional. Se se adotar, ao contrário, um critério extremamente flexível, talvez ele perca a sua utilidade utilitária, se quisermos aí a tautologia, que é a prática de uma jurisprudência notoriamente defensiva desta Corte, tentando evitar que se convole a ação direta de inconstitucionalidade numa eventual ação popular de inconstitucionalidade. Mas vejo com muita dificuldade essa possibilidade de segmentação e de afirmação de que a Confederação Nacional de Indústria, eventualmente, não possa ter o interesse impropriamente aqui chamado, o relator já ressaltou que não se trata de interesse jurídico, de fazer impugnação em matéria de meio ambiente, porque, a rigor, se nós acompanharmos toda a discussão da modernidade, teremos que constatar que este é, inclusive, um desses embates quase que prosaicos desse tipo de atividade industrial e atividade meio ambiente, de modo que eu não acompanho o eminente relator nesta questão relativa à pertinência temática. Eu reconheço a pertinência temática. E quanto ao caráter do ato atacado, o segundo fundamento? Eu acho que nós uma por uma. Então vamos à pertinência primeiro, né, que está ligada à legitimação. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Parece que a questão da possibilidade jurídica da ação precede a questão relativa à legitimidade, porque se a ação é descabida, ninguém pode propô-la, nem interessa saber quem pode propô-la. A possibilidade jurídica da ação é tida como a primeira condição da ação. A segunda é a legitimidade, a terceira é o interesse do A rigor, nos processos, quase sempre, nós começamos pelo exame da relação processual, né, para depois irmos, né, ao tema de fundo e verificar se o pleito formalizado por quem é parte legítima, né, se está agasalhado, em tese, pela ordem jurídica. Né? Pois é, sem querer ser processualista. Né? Não, se a ação é descabida, que interessa saber quem pode propô-la? Sim, mas para examinar se é descabida... Não, é descabida com nós relação... temos que admitir a ação. Relação processual. Exatamente. Sim, mas digo, é a primeira condição que se examina. É a temática, se tem legitimidade ou não. Não. Vejam bem, antes da lei do divórcio, se alguém propusesse uma ação de divórcio, o que é que o juiz faria? Não, mas aí... Ministro, só queimando uma etapa. Né? Mas aqui diz respeito, por exemplo, à capacidade de estar em juízo, o elo considerado o direito substancial, né, envolvido na espécie e até a capacidade postulatória. Uma cobrança de dívida de jogo.
Proposta ação de cobrança de dívida de jogo. Se não é admissível a ação de cobrança, por que eu vou perguntar? Mas para dizermos se é admissível ou não a ação proposta, nós temos que primeiro definir se a pessoa pode estar em juízo, e pode estar em juízo com algum elo. Isso é dado de processo, não é de fundo. Imagine se o incapaz não é? propõe uma ação desse tipo. Vossa Excelência vai decidir primeiro. Se é uma ação que o ordenamento não admite, pouco importa quem possa propô-la. Essa é a questão. E o que eu disse ao ministro Maurício, no segundo fundamento, que eu acolho, é de que a ação é descabida, porque é contra a instrução normativa e é contra uma deliberação. Mas Vossa Excelência não concorda com a ordem das matérias constante do voto do relator. Constante do voto do relator. Ele já antecipou que, com relação à pertinência temática, ele acha possível. Eu também acho. Acho que a CNI tem legitimidade, tem pertinência temática. Agora, o que é descabido é a ação. Ministro, mas vamos ultrapassar a CNI, mas por qualquer parte. Ministro, tem uma outra questão que foi posta da tribuna, lembra, o ministro pertence. A matéria de reserva legal. De reserva legal. Isso independe de ser decreto, de ser instrução normativa. Veja como é importante examinar primeiro o tema tem envergadura maior, né? Mas o decreto diz que está cumprindo. Veja bem. Mas aí, ministro, se refere a uma resolução do CONAMA. Foi o que a ilustre advogada apontou da tribuna, citando o Ramalhete. Se refere a um decreto. Então, o problema é de legalidade. É evocação, ministro, né? Porque senão nós ficamos manietados, né, no exame de questões de repercussão maior. Aqui, são dois atos. A instrução normativa do IBAMA, que se baseia na deliberação do CONAMA. Ministro, concorda em apreciar? Porque nós vamos chegar ao tema de qualquer forma, né? A pertinência, e concorda, ministro? Bem, eu só vou inverter no meu voto. Sim. Ministra Ellen Grace. Então, relativamente à pertinência temática, convênia do ministro Gilmar, cujas preocupações eu realmente conheço desde há muito tempo, a convênia de Sua Excelência, eu acompanho o relator, porque também não vislumbro pertinência temática estrita entre os dispositivos atacados e as finalidades e objetivos da confederação autora. Pode ser que uma ou outra empresa industrial efetivamente possa ter interesse nesse tipo de regulamentação, mas não é o genérico da indústria brasileira. Eu, portanto, reconheço a ausência de pertinência temática e acompanho o relator nessa parte. Ministro Carlos Veloso. Senhor presidente, teríamos um interesse genérico da confederação. Quer dizer, não é a Confederação Nacional das Indústrias Não Poluentes. É a Confederação Nacional. Isso não é poluente, é a Confederação Nacional das Indústrias de modo geral. O ministro Gilmar Mendes, hoje em dia, né, é a pauta, né? A questão do conflito entre indústria e meio ambiente. É uma colisão institucional. É a pauta, né? Uma confederação de indústria versus poder de polícia. De maneira que eu vou pedir licença também ao senhor ministro Gilmar Mendes para acompanhar o senhor ministro relator. Ministro, pode, doutora Maria Luísa. O artigo 10 da Lei 6938 se refere obriga ao licenciamento ambiental todas as atividades que utilizam recursos naturais renováveis. E a indústria, ela está obrigada, toda a indústria está obrigada ao licenciamento ambiental, porque ela utiliza recursos naturais renováveis. Eu nem me preocupei em falar na poluição, porque é isso, a indústria toda utiliza recursos naturais, ela é transformadora de matéria-prima. Essa norma é especificamente dirigida à indústria. Não tem a menor dúvida. Está esclarecido. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, entendo, com a devida atendimento, ministro relator, que o requisito da pertinência temática está presente na espécie, seja pela própria natureza das atividades desenvolvidas pelas empresas,
que integram a categoria econômica representada por essa confederação sindical, seja pelo próprio conteúdo das regras veiculadas, quer em sede legal, quer no plano meramente administrativo. Então, para mim, que esse requisito qualificador da legitimação ativa para agir da CNI está presente na espécie. Portanto, sob esse aspecto, entendo configurado o vínculo de pertinência temática. Ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, é sabido de todos que esse requisito de pertinência temática surge por construção do tribunal, embora em si mesmo seja heterodoxo na esfera do processo abstrato de constitucionalidade de normas. Fizemos pela amplitude do rol de legitimação do artigo 103 da Constituição, mas desde a primeira vez, quando assenti com esse instrumento de defesa da jurisprudência do tribunal, frisei, e tenho frisado, cansado os colegas com a repetição, de que não se trata de uma legitimação para o que se fosse um mandato de segurança coletivo. Mas mesmo na área do mandato de segurança coletivo, nós temos, por exemplo, assentado que uma entidade de classe pode, em mandado de segurança coletivo, defender o direito de setor da sua base social. A abrangência não é tão importante. Ora, em ação direta, eu creio que com mais razão. Se nós tiramos a legitimação da Confederação Nacional da Indústria, significa que nenhuma indústria poderá, pela via de sua representação sindical, ter acesso ao controle abstrato de constitucionalidade. Significa uma orfandade do controle de constitucionalidade para um setor que é necessariamente componente da base social da Confederação Requerente. Insisto, ela não é Confederação Nacional das Indústrias Não Poluentes, ela é Confederação Nacional das Indústrias. E que indústria, setores da indústria causam poluição, data vênia, via numa das cartas de leitores, que é uma das tribunas mais interessantes hoje, de manifestação popular, a crítica, porque aqui se tem citado Nelson Rodrigues, eu continuo a citar, o maior orgulho dos maiores escritores brasileiros. Data vênia, o óbvio é ululante. De tal modo, senhor presidente, lembro, por exemplo, que conhecemos de ação direta da Confederação Nacional da Indústria, a de 1124, relator eminente, ministro Maurício Correia, para discutir problema de titularidade de honorários de sucumbência do advogado empregado. Ora, não é requisito do registro de comércio para haver uma indústria que essa indústria empregue advogados. No entanto, reconhecemos que é frequente indústrias terem o seu próprio corpo de advogados. Sem indagar o vínculo da doutora com a Confederação. Com a Confederação. A questão do desperdício já é mais do que possível. Sim, mas eu estou pedindo a atenção da turma para isso que nós estamos castrando uma das vias de acesso à jurisdição constitucional. Não há outra forma, eu não concebo que um setor, e setor grande, setor difuso de indústria, não é a indústria de tampa de caneta de plástico, é um grande setor difuso da indústria que tem problemas em face do poder de polícia do IBAMA. Celulose, por exemplo. Sim, dizer. Indústria, por definição, é transformação de matéria-prima, tirados da natureza,
e, portanto, participantes do universo ecológico para transformá-las em produtos manufaturados. Eu peço todas as vênias, mas entendo que a hipótese excede aos exemplos mais radicais de aplicação restritiva ou ampliativa desse requisito de pertinência temática. Ministro Sidney Santos. Senhor presidente, meio ambiente há em todos os ambientes, inclusive o da indústria. Em todas as indústrias há meio ambiente. E se a fiscalização é de meio ambiente, inclusive das indústrias, eu entendo que há legitimidade para a Confederação Nacional das Indústrias tratar no controle concentrado de tema como esse. Também acompanho a divergência, subscrevendo o que foi dito quanto à vida gregária, a percepção desse conflito entre indústria, entre o avanço tecnológico e o meio ambiente. E o que ressaltado pelo ministro Sepúlveda pertence quanto à desnecessidade de abrangência no que a entidade de classe comparece e requer a declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo. Dispensável é que esse ato normativo guarde pertinência e se aplique a todos os representados, né? E formo, portanto, com a dissidência, ressaltando que no dia de hoje eu vi que a cada 300 cigarros queimados tem-se derrubada uma árvore. Podemos prosseguir, ministro Sepúlveda, ministro Gilmar Mendes, quanto ao segundo fundamento, o caráter dos atos atacados. Senhor presidente, este é um segundo desconforto da alma. Essa questão do ato de caráter regulamentar. E eu vou pedir vista para examinar essa questão. Na verdade, esse é um tema que também eu enquadro dentro daquela situação da jurisprudência defensiva que o tribunal tem necessidade. E este é um problema, na verdade, da jurisdição constitucional no mundo. É a discussão sobre como convivem o sistema de legalidade e o sistema de constitucionalidade. Essa dúvida já saltava o próprio Kelsen, que acabou resolvendo, criando um controle de constitucionalidade específica para o ato regulamentar na Constituição austríaca. Eu temo que, em alguns casos, com a invocação da relação lei-regulamento e dessa inconstitucionalidade de segundo grau, nós acabemos por comprometer o próprio princípio da legalidade. Portanto, prometendo trazer isto, talvez já na próxima semana, eu pediria vênia para pedir vista. Veja, presidente, que eu tinha razão em submeter a questão da pertinência temática, que inclusive sem dúvida, né? Agora, na segunda parte, com o maior respeito ao que poderá dizer o eminente ministro Gilmar Mendes, é mudar aí radicalmente o que o Supremo tem entendido até agora. Proclamo, isso é questão para outra hora. Proclamo que, após o voto do relator, julgando a requerente carecedora da ação, tendo em conta a ausência de pertinência temática e a natureza das normas atacadas e dos votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Sepúlveda pertence, Sidney Sanches e o presidente, afastando o óbice da pertinência e dos votos dos ministros
Ellen Grace Carlos Veloso. Acompanhando no tema o relator, pediu vista o ministro Gilmar Mendes para o exame da adequação considerados os atos versados na inicial. Vamos ver aquela 396, Ministro Maurício Corrêa, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 396, requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e requeridos à Assembleia e Governador do Estado do Rio Grande do Sul. De manhã, tarde, à noite, de madrugada. Vê se eu acho isso aqui. A Associação dos Magistrados do Brasil, a ABM, propõe ação direta, um pedido de liminar, tendo por objeto os artigos 74, parágrafo 1º e 2º, e 109.3 da Constituição do Estado, 62, e parágrafo 1º da Lei 65366 de 73, e 43, parágrafos 1º e 3º da Lei 7.705 de 82. A seguir, eu transcrevo essas normas, uma a seguir vão fazer referências, eu me permito não lê-las. Aduz a requerente que, em obediência ao princípio da simetria, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado devem equiparar-se para fins de vencimentos e vantagens aos juízes do Tribunal de Alçada, um ponto abaixo dos desembargadores, assim como os ministros do Tribunal de Contas da União têm por paradigma os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Daí a inconstitucionalidade da expressão vencimentos e vantagens, contida no parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição do Estado. Na mesma linha, sustenta que não se poderia equiparar para o efeito de vencimentos e vantagens os auditores do Tribunal de Contas do Estado quando em substituição aos conselheiros e no exercício das demais funções dos titulares, aos juízes do Tribunal de Alçada. Acena com a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 2º do artigo 74, por violação ao artigo 37.13 da Carta Federal. Com relação ao inciso 3º do artigo 109 da Constituição Estadual, alega que ao Ministério Público não é assegurada a iniciativa de leis dispondo sobre a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores, usurpando competência privativa do chefe do Poder Executivo. Já as normas ordinárias locais, tidas por contrárias a preceitos constitucionais, têm a seguinte redação: Lei 6.536, 31 de janeiro de 73, artigo 62, caput, parágrafos 1º e 2º, da redação dada pela Lei 9.082, de 11 de junho de 90. Artigo 62. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça e dos demais membros do Ministério Público serão constituídos de uma parte básica, acrescida de representação mensal, valor que, somado às vantagens decorrentes do tempo de serviço, não poderá exceder a qualquer título ao percebido em espécie pelos membros do Poder Judiciário com classificação correspondente. Parágrafo 1º. A fixação da parte básica dos vencimentos a que se refere o artigo dependerá de autorização legislativa nos termos do artigo 109.3 da Constituição Estadual, que não está em jogo. E o parágrafo 2º, sim. Os reajustes dos vencimentos dos membros do Ministério Público ocorrerão nas mesmas datas e nos mesmos índices dos reajustes dos membros do Poder Judiciário. Da Lei 7.705, de 21 de setembro de 82, parágrafos 1º e 3º, do artigo 43, acrescidos pela Lei 9.092, de 21 de 6 de 90. Artigo 43. Os procuradores do Estado perceberão vencimentos calculados com observância da hierarquia e dos demais critérios fixados em lei,
em função da remuneração do Procurador-Geral do Estado e terão as vantagens pecuniárias que são atribuídas pela legislação estatutária ao funcionalismo em geral, observadas, porém, as peculiaridades estabelecidas na Lei 7.344, 31 de dezembro de 1979, e suas alterações posteriores, e o disposto nos artigos 83 a 89 da Lei 6929, de 2 de dezembro de 1975. Parágrafo 1º. Os vencimentos do Procurador-Geral do Estado e dos integrantes de carreira de Procurador do Estado serão constituídos de uma parte básica, acrescida de representação mensal, valor que, acrescido às vantagens de tempo de serviço, não poderá exceder a qualquer título ao percebido pelos membros do Poder Judiciário com igual tempo de serviço, posicionados em grau correspondente da carreira. E o parágrafo 3º, os reajustes dos vencimentos dos agentes da Advocacia do Estado ocorrerão simultaneamente aos dos membros do Poder Judiciário, observados os dispositivos constitucionais. Alega a requerente que o Ministério Público integra o Poder Executivo, razão pela qual o teto da remuneração deve ter por equivalência a de secretário de Estado e não os vencimentos devidos aos membros do Poder Judiciário. Aduz que houve indevida equiparação de vencimentos e quebra da liminar quanto ao parágrafo... não sei se eu pulei alguma coisa. Esclarecimento... Onde é que eu estava? Acho que eu soltei uma folha aqui. Aduz que houve indevida equiparação de vencimentos e quebra de esclarecimento hierárquico indispensável na implantação da isonomia nos três poderes, estando o artigo 62 da Lei 6536 de 73 em desarmonia com os incisos 11 e 13 do artigo 37 da Constituição Federal. Acrescenta ainda que o parágrafo 1º, rexo 2º desta norma, fere a regra constitucional que veda a vinculação para efeito de remuneração. Pelas mesmas razões antes deduzidas, sustenta a autora a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 3º do artigo 43 da Lei 7705 de 82, que estabelecem a equiparação dos vencimentos dos procuradores do Estado aos membros do Poder Judiciário, com violação aos incisos 11, 12 e 13 do artigo 37 da Carta da República. Por ocasião do julgamento do pedido cautelar, o tribunal proferiu a seguinte decisão. Eu transcrevo a decisão que está juntada aí. Instado a manifestar-se, o governador do Estado sustenta inicialmente a ilegitimidade da requerente por falta de interesse. No mérito, defende a constitucionalidade das normas ordinárias atacadas, pois decorrem do exercício da autonomia estadual na disciplina de regras sobre direito administrativo. Alega que em ambas as leis foi observado sempre o teto remuneratório de secretário de Estado e que inexistiu qualquer equiparação, mas tão somente determinação para que as revisões salariais ocorressem simultaneamente conforme o modelo federal. A Assembleia Legislativa prestou as informações solicitadas, nas quais sustenta inicialmente a ausência de legítimo interesse da Associação dos Magistrados do Brasil em impugnar as normas em debate, inaplicáveis aos interesses da categoria que representa. Quanto ao mérito, entende que há sintonia dos textos legais atacados com a Constituição Federal. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 3º do artigo 103, o advogado-geral da União requer seja declarado extinto o processo, sem julgamento do mérito, e, caso ultrapassada preliminar, reportando-se aos argumentos jurídicos contidos nas manifestações dos poderes executivo e legislativo do Estado, pede seja julgada improcedente a ação. O Procurador-Geral da República opina pelo não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, prejudicada por perda superveniente do objeto, quanto ao parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ao artigo 62 e seu parágrafo 1º da Lei 6536 de 73, com a redação da Lei 9.082 de 90 e aos parágrafos 1º e 3º do artigo 43 da Lei Estadual 7705, com relação
com a redação da Lei 9.092 de 90 e pela sua improcedência quanto ao parágrafo 1º do artigo 74 e o inciso 3º do artigo 109, ambos da referida Carta Estadual. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Reconheço, na forma do inciso 9 do artigo 103 da Constituição, legitimidade ativa de causa da Associação dos Magistrados do Brasil, na forma, inclusive, da reiterada jurisprudência desta Corte. Preenchido está igualmente o requisito da pertinência temática. Todos os dispositivos impugnados, à exceção do artigo 109.3 da Constituição Estadual, cuidam de vinculação aos subsídios dos magistrados do Estado, a remuneração e os respectivos limites máximos das carreiras de conselheiro e auditor do Tribunal de Contas, de procurador do Estado e dos membros do Parquê Estadual, evidenciando o interesse corporativo da entidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência. Com referência ao também impugnado inciso 3º do artigo 109 da Constituição do Estado, que confere ao Ministério Público a iniciativa de leis dispondo sobre os vencimentos de seus membros e servidores, a relação de interesse subjetivo é indireta, pois decorre exatamente da atacada vinculação com a remuneração dos magistrados. Ademais, sendo o parquê órgão essencial ao funcionamento do Poder Judiciário, a defesa de seu regular funcionamento está inserida nas atribuições institucionais da requerente. Não procede a alegação da Advocacia Geral da União de que a inconstitucionalidade das normas impugnadas dependeria de seu cotejo com outros atos normativos. Data vênia, as demais normas estaduais trazidas na inicial apenas demonstram que os diplomas legais questionados têm evidente caráter normativo, abstrato, tendo tanto que estavam a produzir efeitos concretos, esses sim, não passíveis de controle constitucional pela via direta. Conforme decidido na apreciação cautelar, não conheço da ação em relação ao artigo 74, parágrafo 2º da Constituição do Estado, dispositivo este, já impugnado na ação direta de inconstitucionalidade 134, proposta igualmente pela autora também de minha relatoria. Acho que eu posso seguir. E aí foi julgada essa outra ação, não é? Podemos prosseguir. Quanto ao inciso 3º... Quanto ao parágrafo 2º, né? Quanto ao inciso 3º do artigo 109 da Constituição Estadual, a impugnação dirige-se contra a outorga de iniciativa legislativa conferida ao parquê para a matéria relativa aos vencimentos de seus membros e servidores. Verifico, porém, que nesse aspecto a ação acha-se prejudicada em face da alteração superveniente na redação do parágrafo 2º do artigo 127 da Constituição Federal. A partir da emenda constitucional 19 de 98, ficou expressa a iniciativa reservada ao Ministério Público para a proposta legislativa de remuneração e de planos de carreira de seus quadros, o que implica modificação substancial da disciplina constitucional do tema. De qualquer sorte, a nova redação do preceito apenas confirma a jurisprudência anteriormente fixada por esta Corte, de que ao Ministério Público compete propor a criação de seus cargos, cabendo igualmente a proposição dos vencimentos correspondentes a esses cargos, matéria relativa à sua autonomia financeira. Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência. Noticia o Ministério Público Federal, em seu parecer, a revogação. Quanto a isso, acho que está de acordo, né, presidente? Sim, podemos ir. Noticia o Ministério Público Federal, em seu parecer, a revogação dos parágrafos 1º e 3º do artigo 43 da Lei 7705 de 82 do Estado do Rio Grande. Com efeito, dispõe o artigo 21 da Lei Estadual 10.581, de 24 de 11 de 95, que revogam-se os parágrafos 1º e 2º e 3º do artigo 43 da Lei 705, de 21 de setembro de 1982, na redação dada pelo artigo 1º da Lei 9.092, de 21 de junho de 1990. Ora, ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto, independentemente de a referida norma ter ou não produzido efeitos concretos. O parquê opina ainda pela prejudicialidade da ação quanto ao artigo 62, caput,
e o respectivo parágrafo 1º da Lei 6536 de 73, em face de sua revogação pelo artigo 1º da Lei Estadual 10.673 de 95. Com a devida vênia, verifico que não houve revogação expressa de tais normas. Em verdade, o ato normativo posterior apenas extinguiu a gratificação de representação a que alude o caput do citado artigo 62, remanescendo em vigor o restante de seu conteúdo. Passo, assim, ao exame das impugnações restantes. Diz o parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Estadual. Os conselheiros, do artigo 74, Tribunal de Contas do Estado, serão escolhidos, satisfeitos os requisitos do artigo 73, parágrafo 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Sustenta a requerente que a equiparação de vencimentos e vantagens dos conselheiros do Tribunal de Contas com os desembargadores do Tribunal de Justiça fere o princípio da simetria, dado que a correlação adequada deveria dar-se com os juízes do Tribunal de Alçada. Não prospera a resignação da parte autora. O parágrafo 3º do artigo 73 da Constituição Federal estabelece expressamente a vinculação dos vencimentos e vantagens dos ministros do Tribunal de Contas da União aos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a alteração promovida no referido dispositivo pela emenda 20 de 98 não importou, quanto ao tema, alteração substancial a ponto de prejudicar a ação. O artigo 75 da Carta da República, por sua vez, prevê a aplicação compulsória do modelo federal, nela disciplinado para o Tribunal de Contas da União, na organização e composição das Cortes Estaduais de Contas. Nessa circunstância, resta evidenciada a observância do modelo federal. Na estruturação do Poder Judiciário Federal, no sentido amplo, abstraído o Supremo Tribunal Federal pelas suas características e atribuições próprias e específicas, tem-se como cargo mais elevado da magistratura o dos ministros dos tribunais superiores, STJ, TST e STM. E, nessa linha, a correlação com o Poder Judiciário Estadual há de fazer-se com os desembargadores do Tribunal de Justiça. De observar-se que, pela simetria pretendida pela parte autora, os juízes dos tribunais de alçada têm por paradigma os juízes dos tribunais regionais federais e não os ministros do Superior Tribunal de Justiça. E tanto assim é que aos auditores do Tribunal de Contas da União, em suas funções ordinárias da judicatura, são asseguradas as garantias e impedimentos dos juízes dos TRFs, função artigo 73, parágrafo 4º. De qualquer maneira, na estrutura do Judiciário Gaúcho não há mais tribunal de alçada, na forma do artigo 91 da Carta Estadual em vigor, o que inviabiliza de vez a pretensão. Observo que esta Corte, analisando situação análoga prevista na Constituição anterior, reconheceu que os conselheiros dos tribunais de contas fazem jus aos mesmos vencimentos dos desembargadores do Tribunal de Justiça, por força do disposto no parágrafo 2º do artigo 89 da Constituição Paulista, guardando simetria com a regra do parágrafo 3º do artigo 72 da Constituição Federal, que assegura aos ministros dos Tribunais de Contas da União os mesmos vencimentos dos ministros do Tribunal Federal de Recursos. RE 97, 858, Nery da Silveira, DJ de Tanto. Tenho por improcedente a ação nesta parte. Finalmente, resta analisar a impugnação feita ao artigo 62 e a seu parágrafo 2º da Lei 6536 de 73, com a redação dada pela Lei 982 de 90.
Os vencimentos do Procurador de Justiça e dos demais membros do Ministério Público serão constituídos de uma parte básica, acrescida de representação mensal, valor que, somado às vantagens decorrentes do tempo de serviço, não poderá exceder a qualquer título ao percebido em espécie pelos membros do Poder Judiciário, com classificação correspondente. Parágrafo 1º. A fixação da parte básica dos vencimentos a que se refere o artigo dependerá de autorização legislativa nos termos do artigo 109.3 da Constituição Estadual. E o parágrafo 2º, que foi impugnado, os reajustes dos vencimentos dos membros do Ministério Público ocorrerão nas mesmas datas e nos mesmos índices dos reajustes dos membros do Poder Judiciário. Registro de início que, embora requerente tenha se reportado no pedido ao parágrafo 1º como sendo o dispositivo atacado, na verdade, a impugnação destina-se materialmente ao parágrafo 2º, tendo havido claro erro de grafia na inicial. Tal conclusão resta cristalina não apenas pelo conteúdo das razões deduzidas, mas pela transcrição do texto legal em que a parte autora reproduz exatamente o teor do parágrafo 2º e não do 1º, como indicado. O caput do artigo 62 disciplina a composição dos vencimentos devidos aos membros do Ministério Público, estabelecendo em sua parte final que a remuneração não poderá exceder a qualquer título ao percebido em espécie pelos membros do Poder Judiciário, com classificação correspondente. Adota desta forma, como limite máximo, a contraprestação pecuniária a que têm direito os membros da magistratura estadual. Sustenta a requerente que os parâmetros aplicáveis aos membros do parquê devem ser os mesmos atribuídos aos servidores do Poder Executivo e não do Judiciário, aspas, tendo como teto a remuneração dos secretários de Estado, por símile do artigo 37 e 11 da Constituição Federal. Aduz ainda que a norma implicou em violação vedada pelo inciso 13 do artigo 37 antes citado. É certo que o dispositivo estabelece limite máximo de remuneração, mas efetivamente não equipara ou vincula automaticamente os vencimentos dos procuradores aos dos magistrados, sendo incogitável a alegação de afronta ao artigo 37.13 da Carta da República. Com relação ao teto, pense que o Ministério Público, embora detenha independência e autonomia funcional, não se caracteriza como um poder autônomo. Como observa Zé Afonso da Silva, suas atribuições, mesmo ampliadas aos níveis acima apontados, são ontologicamente de natureza executiva, sendo, pois, uma instituição vinculada ao Poder Executivo. E, nessa perspectiva, correto o fundamento deduzido na inicial, de que o limite máximo deveria ser aquele correspondente ao cargo de secretário de Estado, segundo a redação do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, vigente à época do ajuizamento da ação, e que vinculava os limites máximos de remuneração aplicáveis a cada um dos poderes a seus respectivos dirigentes máximos. Nesse sentido, a jurisprudência do tribunal. E cito aqui, em medida cautelar 1756, Moreira, DJ de 6 de 11 de 98. Sem embargo de tal afirmação, não se pode desconsiderar que referido dispositivo teve sua redação alterada de forma substancial pela emenda constitucional 19. Na época da propositura da ação, vigia a seguinte redação do dispositivo constitucional tido como contrariado. Artigo 37.11. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração do servidor. Acho que eu não preciso de lei que todo mundo conhece. No curso da ação, sobreveio a emenda constitucional 19, que alterou a redação do inciso 11 do artigo 37, verbes. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativo ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o advento da alteração do dispositivo constitucional tido como violado, torna-se impossível o controle concentrado da norma impugnada, conforme reiteradas decisões nesse sentido. A DIS 709, Brossard, 154 Moreira, 1674 Sidney, entre outros precedentes. Mais recentemente, o tribunal, analisando exatamente esse mesmo dispositivo, decidiu pelo não conhecimento da ação, a de 1550, DJ de 20/9/01. Cumpre, entretanto, deixar claro que o não conhecimento da ação nesta parte não impede o debate do tema pela via do controle difuso, até porque esta Corte já fixou o entendimento de que, enquanto não forem fixados por lei os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, subsiste integralmente o sistema anterior, inclusive a previsão original do inciso 11 do artigo 37 da Carta Federal. RE 285, 706, pertence a O 524 Jobim, etc. Decisão, nesse mesmo sentido, foi tomada por esta Corte em sessão administrativa de 24 de junho de 1998, que assim concluiu. Deliberou-se também que até que se edite a lei definidora de subsídio mensal a ser pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal, prevalecerão os tetos estabelecidos para os 3 poderes da República, no artigo 37 e 11 da Constituição, na redação anterior a que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Finalmente, com relação ao dispositivo que estabelece o reajuste dos vencimentos dos membros do Ministério Público Local nas mesmas datas e nos mesmos índices das correções fixadas para os membros do Poder Judiciário, parágrafo 2º do antes referido artigo 62, aflora manifesta sua contrariedade à vedação do inciso 13 do artigo 37 da Constituição, que proíbe expressamente vinculações de quaisquer espécies para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. De fato, tal preceito impõe ao poder público o dever de atualizar os vencimentos nele regulados nos mesmos níveis de reajustes concedidos à magistratura estadual, caracterizando vinculação proibida pela ordem constitucional vigente. No mesmo sentido, cito aqui os precedentes. Nesse aspecto, anoto que a alteração introduzida pela Emenda Constitucional 19 não se revela substancial a ponto de obstar o prosseguimento desta ação, daí porque, nesse ponto, a ação deve ser julgada procedente. Ante essas circunstâncias, e aqui eu concluo, senhor presidente, conheço em parte da ação e na parte conhecida declaro a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 6536, de 31/01 de 73 do Estado do Rio Grande do Sul, com a redação dada pela Lei 9.082, de 11 de junho de 1999, e improcedente a ação quanto ao parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição, e, finalmente, julgo prejudicada a ação quanto ao inciso 3º do artigo 109 da Constituição do Estado e parágrafos 1º e 3º do artigo 43 da Lei 7505, de 21/9 de 82, também do Estado gaúcho. Apenas uma dúvida, ministro, e para refletirmos, o tribunal assentou que o sistema pretérito, o sistema originário da Carta, quanto a essa problemática do teto, continua em pleno vigor até vir a ser fixado o subsídio, né? Exato. Esse dado não deveria ser levado em conta, inclusive no processo objetivo, porque Vossa Excelência aponta que haveria o prejuízo, tendo em conta que a norma de parâmetro maior, que é a Constituição, teria sido alterada, elegendo-se o vencimento de ministro supremo como teto, né? Ou seja, o subsídio, né? Que ainda não foi fixado como teto. Talvez, não sei, os colegas o que pensam sobre essa matéria.
Não é? Esse aí seria qual o dispositivo? Vossa Excelência entende que não estaria prejudicado? Não estaria porque não há eficácia. Exato. Da emenda 19, subsiste ainda o regime anterior, em face do qual não é, deveria o ato impugnado ser confrontado. Quer dizer, então o paradigma não teria sofrido alteração. Não era isso. Porque foi o que o tribunal proclamou, no tanto que encaminhou o projeto. Ou seja, ele entende que, como não é possível... Especificamente assim? Eu vou verificar. Porque nós entendemos que subsiste ainda o regime. Entendemos que está prejudicado. Recentemente. Eu também recordo. Da matéria, agora eu não sei qual foi a conclusão. O nosso ministro Pertence vai encontrar o banco de dados, né? Fabuloso. Qual dispositivo mesmo que nós estamos? Já me perdi aqui, eu nem estou sabendo qual. Acho que é para mais na frente. Deixa eu ver. Porque Vossa Excelência mesmo consigna no voto que o Supremo já proclamou que está em vigor, né? Não estou sabendo, eu não me perdi aqui. 7, 3, aqui. Isso, é o certo. Sustenta aqui, o parâmetro. Aí. Olha, vamos fazer o seguinte, apenas para uma pesquisa, talvez considerado um informativo, né? Suspendemos a sessão por 30 minutos e aí retomamos, né, a matéria com o voto de Vossa Excelência já proferido. Perfeito. Eu não entendi ainda direito o que é que... Ministro... Eu estou julgando improcedente. Improcedente, pedido. Por conta de se tratar de matéria previdenciária, que previdenciária, não se enquadra o tribunal a orientação não tem observado, né, liminar na DC4. Os colegas estão de acordo. Julgados improcedentes pedidos formulados nas reclamações, decisões unânimes. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência relator do agravo na reclamação 2143, agravante município de Sumaré. Senhor presidente? Agravado, sim. Se fosse possível chamar, não esse, mas uma questão mais breve, que é uma questão de ordem na reclamação 1736, impedido o eminente ministro Gilmar Mendes, que interveio aqui no processo. Aí nós ficamos com 4 e ficamos sem quórum. 5, 1, 2, 3... 4, 5, tem razão. Então, deixamos para a próxima sessão. E chamamos uma das outras. Eu acho que também talvez... Deixemos. Não houvesse tempo suficiente, não é? Ok. Vamos encerrar a sessão, né? Declaro encerrada a sessão.